Nesse caso aqui, vocês têm que entender a anatomia dos tendões extensores, tá? Então aqui você tem que entender a anatomia do extensor. Porque olha que interessante, eu vou voltar lá no meu modelo anatômico, que eu gosto muito dele, ó. Olha que coisa legal, eu vou tirar os nervos, que agora não precisa, agora a gente está falando de uma lesão ortopédica propriamente dita. Se você observar a mão aqui, ó, eu tenho aqui os tendões flexores com suas bainhas, ó. Então aqui é o flexor superficial dos dedos, tá bom? E aqui o flexor profundo dos dedos, ó. Então eu tenho dois flexores aqui para os dedos. Um superficial e um profundo. Qual que é a característica de cada um deles? Olha que legal. Ó. O flexor superficial ele vai somente atravessar a interfalangiana proximal. Ó. Então ele movimenta a articulação interfalangiana proximal. Essa é a função desse músculo flexor superficial dos dedos. Ele faz isso aqui, ó. Então, quando eu quero testar a integridade do músculo flexor superficial dos dedos, o que eu peço? Eu travo a falange proximal e peço para a pessoa fazer flexão. Se a pessoa não conseguir fazer flexão da proximal, tem lesão? Provavelmente. Aí você faz o seguinte, você estabiliza aqui, ó, a falange média e pede para ele fazer uma flexão da distal. Se ele consegue fazer da interfalangiana distal e não consegue fazer da proximal, a lesão é no flexor superficial, porque ele movimenta somente a articulação interfalangiana proximal. Aí eu preciso de um outro músculo, que é o flexor profundo dos dedos, que ele atravessa a articulação interfalangiana distal, para movimentar essa articulação aqui, ó, a interfalangiana distal. Tá vendo a diferença? Ó? Movimento na distal, eu estou testando o quê? Ó? Isso aqui é um teste para o tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Tá bom? Eu estou testando o flexor profundo. Vamos ver, ó. Íntegro no quinto dedo, íntegro no quarto, íntegro no terceiro e íntegro no segundo. Então todos os meus tendões extensores aqui profundos estão íntegros. Se eu vier aqui para testar o superficial, eu vejo o quê? Flexão da interfalangiana proximal, ó. Consigo? Consigo, ó. Consigo testar a integridade deles aqui, ó. Então, eu não tenho nenhuma lesão tendínea. Mas vocês viram a característica? Eu preciso de dois músculos para fazer isso. Agora, olha o extensor, que interessante. O músculo extensor dos dedos, ó, é um só. Quando o aluno começa a estudar essa parte, ele fala, mas peraí, não tem extensor profundo e superficial? Não. Só tem extensor dos dedos. Olha aqui, ó. Cara, uma das anatomias mais legais que eu considero muito funcional, muito louco, é a anatomia desse tendão extensor aqui. Olha que coisa linda. Você não precisa ter um superficial e um profundo. Olha como ele se apresenta. O tendão extensor, ele vai apresentar uma banda central que ela vai atravessar a articulação interfalangiana proximal. Aí ele vai emitir duas bandas laterais aqui, ó. Ó, eu vou até pintar para você ver, ó. Aqui é a banda central, tá? Que ela vem aqui e movimenta a articulação interfalangiana proximal, a extensão da interfalangiana proximal. Aí as bandas laterais prosseguem, prossigam, não sei como que fala isso aí. Então tem as bandas laterais aqui e elas se juntam aqui, ó, num tendão terminal aqui, ó, que ele atravessa a articulação interfalangiana distal. Isso significa que o tendão extensor central, que é esse aqui, ó, ele faz extensão da interfalangiana proximal. E esse tendão terminal aqui, ó, ele faz a extensão da interfalangiana distal. Então, quando a gente tem uma pessoa com o dedo em botoeira, que é isso aqui, ó, o que aconteceu aqui no caso? A pessoa teve uma ruptura, tá, do tendão extensor central, esse aqui, ó. Então, quando a pessoa tem o dedo em botoeira, você teve uma ruptura aqui, ó. Você tem uma ruptura do tendão extensor central e aí o que você não consegue fazer? Extensão da interfalangiana proximal, isso aqui. Aí o dedo fica nesse padrão, por quê? Porque essas bandas laterais aqui, ó, se romper o tendão central, as bandas laterais avançam para a região lateral dos dedos e a pessoa fica com essa deformidade aqui. E tem que usar órtese e tem que operar também. Tá bom? Então, quando a pessoa tem o dedo em botoeira, padrão flexor da interfalangiana proximal, significa que houve ruptura do extensor central, do tendão extensor central, tá bom? E quando a pessoa tem o dedo em martelo, que esse aqui é o dedo que eu consigo fazer melhor esse movimento, ó. Quando a pessoa tem o dedo em martelo, isso aqui, ele não consegue fazer extensão da interfalangiana distal, significa que houve ruptura do extensor terminal aqui, ó. Tá bom? Então, quando romper o terminal, dedo em martelo.
Quando romper o extensor central, dedo em botoeira. Que anatomia linda que tem esse tendão extensor aqui, não é? Então você só precisa de um músculo extensor, porque o tendão extensor central movimenta a interfalangiana proximal e o tendão extensor terminal aqui movimenta a interfalangiana distal.